a todos um feliz sábado. Como é a nossa proposta do nosso canal criado, Só a Escritura, o nosso objetivo é abordar temas que têm causado muitas dúvidas, controvérsias, e como prometido, hoje nós vamos falar de um tema intrigante. Semana passada nós abordamos a questão da origem do coronavírus e o que o coronavírus tem a ver com a lei de saúde das Escrituras. E nós aprendemos, no vídeo passado, que tem tudo a ver. Foi consequência de uma desobediência às leis de saúde estabelecidas por Deus, já de antemão na sua palavra. E com isso, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo, muitos estão com as suas vidas sendo ceifadas por essa desobediência. Mas, para quem fica, para quem morre, o que acontece? Como nós estamos passando sobre essa tristeza de muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão agora perdendo seus entes queridos, E uma coisa que nós nunca vamos acostumar é com a morte. Porque a morte, ela foi um intruso, de acordo com as Escrituras, que veio sobre os seres humanos. Porque na realidade Deus criou todo ser humano para que ele pudesse viver eternamente. Mas por causa do pecado, infelizmente veio a morte. E agora, como conviver com esse intruso terrível que é a morte? E diante da morte tem surgido muitas filosofias com respeito à morte. Quando a pessoa morre, o que acontece com ela? Para onde ela vai? Ela vai para o céu? Vai para o purgatório? Vai para o inferno? Ela reencarna? Muitas perguntas têm surgido. Mas como esse canal, que tem o objetivo de buscar todas as respostas nas Escrituras, hoje nós vamos abordar esse tema e esclarecer de uma vez por todas essas controvérsias que surgem em decorrência de muitas vezes as pessoas não entenderem realmente o que acontece com a pessoa depois que morre. Inclusive há nesse tema 3 perguntas que a humanidade desde o princípio ela tenta responder. Quem nós somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Nos diz até que um grande filósofo, Nietzsche, ele se encontrava numa grande cidade, numa grande metrópole, e ali ele estava impaciente ali numa praça daquela grande metrópole, andando de um lado para o outro. E uma autoridade policial começou a perceber a inquietude daquele homem, que andava de um lado para o outro com atitude suspeita, e nos conta que esse policial, ele não se conteve e foi até Nietzsche. E chegou até Nietzsche para indagar o que ele estava fazendo ali, com aquela inquietação, andando de um lado para o outro. E diz que esse policial fez a seguinte pergunta para Nietzsche: quem você é? De onde você veio? Para onde você vai? Aí aquele grande filósofo respondeu para aquele policial: é justamente o que está acontecendo com a minha inquietude. Eu estou aqui mais de horas tentando responder a essas perguntas. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Essa tem sido a dúvida de todos aqueles que procuram buscar explicações na ciência, na filosofia, mas existe um livro que ele pode somente nos revelar o segredo da morte e responder essas 3 perguntas. Quem nós somos, de onde viemos e para onde nós vamos. E dentre essas filosofias aí, criadas, existem aquela filosofia que se uma pessoa é boa, ela morre, ela vai para o céu. Se ela é ruim, é uma pessoa que causou muito sofrimento, ela morre, ela vai para o inferno. E existe também aquele meio termo, Se a pessoa não foi muito boa, nem muito má, aí ela ainda tem uma chance de ir para um lugar intermediário, chamado purgatório, onde ela tem a chance de acabar de purgar aquele lado ruim que ela tem,
até ela se tornar perfeita para que ela possa atingir o céu. E ainda existe aquela filosofia que não se baseia nessas três filosofias. É que o ser humano, ele reencarna por 7 vezes até ele completar o nível de perfeição para que ele possa ir para o céu, habitar na luz inacessível. E existem aqueles que baseiam tudo isso porque compreendem que nós podemos, mesmo depois de mortos, continuarmos a vivermos porque nós temos uma alma. Então vamos buscar, a partir desse momento, através da palavra de Deus, a resposta. Quem nós somos? Nós somos realmente um ser que temos uma alma que quando morremos, ela se desprende do corpo e vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório, ou ela vai se reencarnar? Então é nesse momento que eu quero convidar você para, através da Bíblia, buscar resposta para essas perguntas. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia. Acompanhe comigo aí, porque esse canal baseia na grande frase de Martinho Lutero, que ele sempre confrontava toda verdade, qualquer mentira, com aquela frase sempre assim: só a Escritura. Então a nossa fonte neste canal é só buscar respostas através das Escrituras. E eu convido você para, nesse momento, abrir a sua Bíblia aí em Gênesis 2, verso 7, onde nós vamos ver de onde viemos, por quem que fomos criados, o que faz parte da nossa natureza. Gênesis 2, versos 7. Nos diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, nós aqui agora já respondemos praticamente 2 perguntas, que é a maioria das indagações que causam dúvida. De onde viemos? Nós somos frutos de uma evolução? Não. A Bíblia diz aqui que foi Deus que nos formou do pó da terra, e Deus, para trazer à existência o homem, Deus com seu poder soprou nas narinas do homem, e a partir desse sopro de vida que Deus soprou no homem, o homem passou a ser alma vivente. Eu gostaria de agora raciocinar com vocês um detalhe. A Bíblia diz que à medida que o pó uniu com o fôlego de Deus, o homem passou a ser uma alma vivente. Vamos agora raciocinar. Aqui não diz que o homem passou a ter alma vivente. O homem passou a ser. Então, na realidade, a palavra de Deus nos diz que nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Então, se você até agora, se você tinha esse entendimento que existe uma alma que pode sair do corpo e ir para o céu, para o inferno, ou para o purgatório, ou reencarnar, a Bíblia totalmente é contrária a esse ensinamento. Porque aqui é muito claro, fala que a partir do momento que Deus criou o homem, Deus soprou nas narinas do homem, né? Vamos dizer assim, o nosso primeiro pai Adão, e a partir desse momento ele se tornou uma alma vivente. Então nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E de onde vem então essa filosofia de alma? Nós vamos falar dos momentos que se seguem, mas eu gostaria de buscar da própria Bíblia, que a Bíblia, toda vez que ela fala em alma, elas se referem a pessoas vivas, não uma entidade que sai do corpo quando a pessoa morre. E eu quero convidar a vocês para novamente nós buscarmos na Bíblia essa certeza. Vamos lá para o livro de Deuteronômio 10, versos 22. Deuteronômio 10, versos 22. Olha aqui o que a palavra de Deus nos diz de alma. Aqui diz assim: com 70 almas teus pais desceram ao Egito
E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Olhe bem, aqui nós não vamos, claro, né, ler toda a história, nós estamos pegando os pontos principais para ganharmos tempos no contexto. Aqui é quando Jacó, né, desceu ao Egito, logo que houve aquela fome, que José primeiro foi levado como escravo lá para o Egito, e daí um tempo, quando Jacó descobriu, né, que o seu pai e os seus irmãos ainda eram vivos, ele pediu que levasse os seus pais e os seus irmãos para que pudessem agora morar com ele ali no Egito. E é justamente o que está relatado aqui, falando que quando Jacó, né, os seus servos, os seus filhos desceram, a Bíblia fala aqui de pessoas como se fossem almas. Olha para vocês verem, vou ler de novo. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Isso foi uma coisa que essa profecia cumpriu, né? Porque realmente depois que a descendência de Jacó chegou ali no Egito, quando eles foram libertos, há uma pesquisa que dizem que saíram dali do Egito quase 2 milhões de pessoas. Então, por isso que essa profecia se cumpriu, que a descendência de Jacó, de José, se tornou tão numerosa como as estrelas do céu. Só que aqui usa o exemplo, quando eles desceram para lá, como se fossem almas. Então, almas são pessoas, né? Porque uma alma não desce até o Egito, né? Então, são pessoas, né? E tem outro exemplo clássico também, que nós vamos comprovar melhor, em Ezequiel 18, verso 4. Eu quero que vocês acompanhem comigo, Ezequiel 18, verso 4. Olha para vocês verem que coisa interessante que esse verso vem nos esclarecer. Estão acompanhando aí? Ezequiel 18, verso 4. Olha o que o profeta diz, através da inspiração de Deus. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Entendeu aí agora? Por que a alma não é uma entidade que sai e vai para o céu? Porque aqui está falando que a alma pode pecar. Então, a única coisa que é possível de pecar é o ser humano. Porque depois que ele morre, de acordo com Eclesiastes 5, verso 9, não há lembrança mais daquilo que ele fazia aqui debaixo do sol, né? Então, aqui Ezequiel está falando que todas as almas, ou seja, todas as pessoas pertencem a Deus. Mas Deus aqui adverte que toda alma, todas as pessoas que permanecerem no pecado, elas vão morrer. Porque Romanos 3, 23, o que diz lá? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o salário do pecado é a morte. Então por isso que Ezequiel está falando aqui, que Deus está dizendo que a alma que pecar, permanecer no pecado, essa vai morrer, obviamente vai perder a vida eterna em Cristo Jesus. Então vocês repararam aqui que quem está acreditando que existe uma entidade que se separa do corpo quando a pessoa morre, como uma alma, a Bíblia não apoia essa filosofia. Essa filosofia, hoje eu não vou abordar esse tema, mas essa filosofia não tem base bíblica. Ela veio dos gregos. Os gregos é que, igual Platão mesmo, que foi um filósofo grego, que inventou essa teoria que o nosso corpo nós somos um ser tricotomista, onde nós temos corpo, alma e espírito. E na visão deles, nós temos essas entidades, principalmente a alma, que quando a gente morre, o corpo vai para a terra, mas o espírito ainda vai para um lugar, né, de acordo com a filosofia grega. Então, se você está acreditando que existe alma, você não está abalizado pelas escrituras, e sim pelo filósofo
que cria em mitologia grega, que criou esse conceito de alma. Esse conceito não é bíblico, né? E para esclarecer mais agora o que acontece quando nós morremos, nós vamos deixar agora que um apóstolo de Jesus, no Evangelho de João, Novo Testamento, Evangelho de João 5, nós vamos lá no Evangelho de João 5, nós vamos aqui folhear a Bíblia, está aqui, acompanhem comigo, Evangelho de João 5, 28, versos 29. Observem bem as palavras aqui que são esclarecedoras e eu aconselho você até sublinhar, assim como eu há muitos anos fiz aqui na minha Bíblia, né? Embora hoje nós já temos essa graça de termos esses textos até decorados na nossa mente, mas uma das maneiras de você decorar textos é fazendo esse princípio aqui. Você vai frisando os textos da Bíblia que você vai ficar melhor para você localizar o texto e você, com o tempo, obviamente, você vai decorar esses textos. Evangelho de João 5, 28, 29. Olha o que diz aqui. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então vocês repararam aqui que aqui diz que tanto os bons como os maus, quando morrem, vão tudo para o túmulo. Só vai haver uma diferença no dia da ressurreição. E a Bíblia fala que vai haver duas ressurreições. A ressurreição da vida e a ressurreição do juízo da morte eterna. Então, quem morre sendo bom não vai para o céu, ou quem mal vai para o inferno. A Bíblia diz que todos, vou ler novamente para que você possa frisar bem esse texto, porque esse texto aqui, eu creio que desse estudo que nós estamos fazendo aqui, ele é o mais esclarecedor, ele não deixa dúvida. Olha o que diz. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, está vendo? Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então isso aqui não tem nada, isso é mais claro do que essa água aqui que eu coloquei aqui para se caso eu secar minha garganta aqui eu possa molhar. Essa água aqui é cristalina, filtradinha. Então esse texto aqui é claro, que diz aqui que tanto os bons como os maus, ou os nem muito bom nem muito mal, morreu, vai tudo para o túmulo. Só que um dia vai haver duas ressurreições, que numa próxima oportunidade, né, nós vamos falar sobre esse tema da ressurreição, porque uma ressurreição vai acontecer por volta da volta de Jesus e a outra vai acontecer por volta depois do milênio. Mas esse é outro tema que nós vamos ainda abordar no futuro. Então, ficou esclarecido aqui? Quem morre, tanto bom como mal, vai tudo para o túmulo. João 5, 28 e 29. Mas por que muitos ainda ficam insistindo que a pessoa que morre, ela vai para o céu? Talvez é por interpretações de textos isolados. Vocês sabem o que significa uma doutrina? Uma doutrina é um conjunto coerente de ideias que uma doutrina você não pode basear ela num texto. Porque, como já dizia um ditado, um texto fora do contexto serve de pretexto. Então, sempre que você estiver estudando sobre um assunto, você tem que buscar esse assunto no contexto em toda a Bíblia, porque um vai confirmando o outro. Porque toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que que muitos têm se enganado por isolar um texto e por esse texto estar fora do conjunto doutrinário da Bíblia geral, as pessoas dão a entender que a pessoa já morre e já vai para o céu. Ele está aí em Filipenses, no livro de Filipenses,
Olha bem aí. Filipenses 1, nós vamos ler o verso 21 a 23. Aqui vai nos contar a experiência de Paulo. Analisem comigo aqui agora o perigo que é você firmar apenas um conceito, uma doutrina baseada em alguns textos e deixar todo o restante do contexto da Bíblia de fora. Filipenses 1, nós vamos ler do verso 21 até o verso 23. Acompanhe aí comigo aí. Você já achou? Então acompanhe comigo aí. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Agora olha o verso 23. Ora, de um lado e outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Se você isolar esse texto aqui, dá a impressão que o apóstolo Paulo está falando que o viver para ele era Cristo, mas o morrer é lucro, né? E no verso 23 ele falou que ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então muitos leem isso aqui e falam, tá vendo? Quem diz que quando a pessoa não morre ele já vai para o céu? O apóstolo Paulo fala aqui que o desejo dele era partir e já estar com Cristo. Será que nós podemos pegar isso aqui por esse texto e pensar, deixar todo o outro contexto que nós estudamos até aqui, que fala que a pessoa que morre vai para o túmulo, que nós não temos uma alma que vai para o céu por causa desse texto aqui? Porque aparentemente dá a entender isso, né? Se nós isolarmos, né? Que o apóstolo Paulo está falando aqui, que se ele morresse, ele ia logo estar com Cristo. Mas agora é que nós vamos ver como que a Bíblia é maravilhosa e como nós não podemos isolar um texto fora do contexto. Agora você vê, o mesmo apóstolo Paulo que disse isso aqui, ele vai responder mais na frente, lá no livro de 2 Timóteo, olhe bem, vamos lá, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Olhe bem, Filipenses 1, 21 a 23, o apóstolo Paulo falou que o desejo dele era partir logo, morrer, né, e estar com Cristo. Agora, quando será que o apóstolo Paulo acreditava que ia acontecer isso? Aí é que está a resposta. Por isso que nós não devemos tirar um texto isolado do outro. Acompanhe aí comigo aí a resposta agora do próprio apóstolo Paulo, que disse essas palavras em Filipenses. Ele agora vai falar em 2 Timóteo 4, 7 a 8. Olha o que o apóstolo Paulo falou no finalzinho da sua vida, quando ele já estava percebendo que ele ia ser martirizado, como todos nós sabemos, né? Ele foi morto, né, por Roma, ele foi decapitado, e o apóstolo Paulo agora, sentindo, ele estava preso, né, que em breve a sua condenação estava chegando. Olha o que o apóstolo Paulo fala como uma das últimas palavras, e eu gostaria que todos nós cristãos tivessem essa certeza e esse privilégio de poder um dia falar essas mesmas palavras que o apóstolo Paulo falou quando ele estava próximo de morrer. Filipenses 2 Timóteo 4, 7 e 8. Olha o que ele diz. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Compreenderam aí agora? Como que esse texto esclarece tudo? O apóstolo Paulo agora ele está dizendo que ele tinha certeza da salvação dele. E que ele tinha combatido o bom combate, que ele tinha guardado a fé, ele tinha sido fiel. Mas ele ia receber essa coroa da justiça como prêmio da sua fidelidade naquele dia. E que dia seria esse? Ele responde aqui no restante do verso.
me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ou seja, na volta de Jesus, meus queridos. O apóstolo Paulo, ele morreu fiel, ele está aguardando, como João 5, 28, 29 diz, que nós lemos, ainda no túmulo. E só no dia da volta de Jesus é que ele vai ser ressuscitado para poder receber essa coroa da justiça por toda a eternidade. Tem coisa mais esclarecedora do que esta? Você entendeu como que a Bíblia é maravilhosa? A Bíblia não se contradiz. A Bíblia é uma questão de nós seguirmos os princípios certos de estudo da Bíblia, comparando texto com texto, contexto com contexto, para a gente não fazer uma interpretação errada. Então, muitos, infelizmente, estão ficando com Filipenses 1, versos 21 a 23, e estão dizendo que a pessoa que morre vai para o céu, porque o apóstolo Paulo falou que o desejo dele era partir e estar com Cristo. Mas o que o apóstolo estava dizendo, meus queridos, é o que eu vou agora dizer para vocês, o que está aqui no livro de Apocalipse 14, verso 13. Sabe por que o apóstolo Paulo tinha certeza que ele ia estar com Cristo? Olha o que diz Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então, quando o cristão ele morre no Senhor, ele já é bem-aventurado, porque ele vai descansar, porque aquilo que ele fez de bem aqui em vida, aquelas obras que ele praticou, a Bíblia diz que vai acompanhar eles. Mas só no dia da volta de Jesus é que vai haver a ressurreição, onde nós vamos receber o galardão da vida eterna. É o que diz Apocalipse 22, verso 12. Eu vou ler com vocês aqui. Olha o que diz Apocalipse 22, verso 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Está vendo como que a Bíblia ela esclarece à medida que você vai comparando texto com contexto? Aqui está dizendo que Deus está falando que ele vai voltar e com ele está o galardão para retribuir. Então, é uma coisa até lógica. Se Jesus fala que com ele está o galardão, então só quando ele voltar é que ele vai retribuir. Então ninguém recebeu o galardão ainda, indo para o céu depois da morte, porque Jesus fala que com ele está esse galardão e ele vai retribuir só quando ele voltar a essa terra. E um exemplo aqui que eu gostaria que vocês meditassem bem, é o que eu vou ler para vocês aqui, no livro de Daniel. Olha bem, para fechar com chave de ouro essa nossa linha de raciocínio, que a Bíblia não nos deixa dúvida, olha o que foi dito Daniel. Vocês sabem que Daniel foi um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, e eu, como estudioso da Bíblia, e se você estudar a Bíblia, você vai perceber que há uma peculiaridade muito interessante no livro de Daniel. Daniel não aponta ele como uma pessoa que teve um procedimento exemplar. Não existe nenhuma repreensão, como de costume em outros livros, em relação a outros homens de Deus, que Daniel recebesse repreensão. O livro de Daniel não existe repreensão para Daniel. Então, o livro de Daniel é um clássico de um homem de Deus que na esfera humana ele foi perfeito. E quando Daniel estava chegando no final da sua vida, olha o que o anjo que sempre assessorava Daniel nas suas visões falou para ele. Nós vamos ler primeiro Daniel 12, verso 4. Quando ele já estava no finzinho do seu livro e no finzinho da sua vida, o anjo diz assim, Daniel 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará.
Agora no verso 13, Daniel 12, verso 13. Olha o que o anjo fala com ele de novo. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Olha, se existe um texto que seja menos esclarecedor desse da condição da pessoa, do homem na morte, é esse aqui. Aqui está dizendo para Daniel, o anjo falou para ele que ele ia o quê? Seguir o teu caminho dele até o fim da vida dele, porque quando chegasse no final ele ia morrer, ele ia descansar, e nos fins dos dias, ou seja, no fim da história desse mundo, quando Jesus voltasse, ele ia levantar para receber a herança dele. Por que aqui diz essa expressão, ele ia levantar? Porque quando uma pessoa morre, obviamente, né, a pessoa é enterrado deitado, né? A morte é como um sono, como a Bíblia retrata, né? Vocês lembram lá na experiência de Lázaro, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, que ele já tinha 4 dias, né, que já estava sepultado, que Jesus falou, Lázaro não morreu, ele está apenas dormindo, vou para despertá-lo. A Bíblia sempre compara a morte dos filhos de Deus fiéis como se ele estivesse dormindo, porque um dia ele vai acordar na ressurreição. Só que no caso de Lázaro, né, os discípulos não compreenderam essa fala de Jesus, aí Jesus teve que falar, Lázaro morreu. Só que quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, vocês lembram? Primeiro Jesus pediu para que aqueles homens que estavam ali retirassem a pedra, e depois Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Aí nós podemos tirar uma conclusão fácil. Jesus, ele pediu Lázaro para sair para fora, porque ele estava ali dentro, ele não estava em outro lugar. Ele não estava no céu, ele não estava no purgatório, ele simplesmente, como João 5, 28, 29 nós lemos, ele estava nos túmulos. E quando ele ouviu a voz poderosa de Jesus, que é a ressurreição e a vida, ele voltou à existência. E isso é que vai acontecer. Se nós tivermos que passar pela morte, ou aqueles que já perderam entes queridos, igual eu mesmo, já perdi vários familiares, né? Já perdi meu pai, a minha mãe, irmãos, mas pela esperança da palavra de Deus, um dia, na volta de Jesus, vai haver a ressurreição para a vida eterna. E eu quero estar presente, eu creio que você também quer estar presente naquele dia. Então, meu desejo e minha oração é que você estude a palavra de Deus, que você procure todas as respostas, todas as dúvidas que você tiver, procure nesse livro aqui, porque só esse livro é que é capaz de responder todas as nossas perguntas. Quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Se você quer ir morar um dia nos céus por toda a eternidade, só depende de você e de mim. É nós prepararmos, vivermos uma vida santa, de acordo com a nossa natureza, e a graça de Cristo com certeza vai completar aquilo que falta em nós, e com certeza em breve, mesmo se um dia nós tivermos que levantar do pó, nós vamos agora nunca mais passar pela morte e vamos viver juntamente com Jesus no céu, como diz Apocalipse 21, verso 4, né? E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, muito obrigado a todos. Repassem esse vídeo para que essa verdade, que muitos têm dúvida sobre a questão da morte, chegue a muitos que porventura estão ainda no engano, estão crendo em filosofias errôneas que não condiz com a verdade da Bíblia, para que todos possam assim preparar verdadeiramente para o encontro com Cristo quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro com mais um vídeo sobre só a Escritura. Obrigado, um abraço.